Algum problema? Absolutamente nenhum, afirmou ele, com a voz ríspida. Ah, ela se pegou mordendo o lábio inferior e se obrigou a parar. Não vou mais falar sobre isso. Então, eu disse que não há problema nenhum. Daphne manteve a expressão impassível. Está bem. Houve um longo e desconfortável silêncio. Ela ficou mexendo sem graça na saia do vestido antes de finalmente comentar. Lindas as flores que Lady Trowbridge usou na decoração, não acha? Simon acompanhou o movimento da mão dela na direção de um arranjo de botões cor-de-rosa e brancos. Acho. Será que ela mesma as cultiva? Não faço ideia. Mais um silêncio constrangedor. É muito difícil cultivar rosas. Dessa vez, a resposta foi apenas um grunhido. Daphne pigarreou e então, como ele nem sequer olhou para ela, perguntou: Você provou a limonada? Não gosto de limonada. Bem, eu gosto, reagiu ela, decidindo que cansara daquilo. E estou com sede, então, se me der licença, vou buscar um copo e deixá-lo sozinho com seu mau humor. Tenho certeza de que encontrará uma companhia mais agradável que a minha. Ela se virou para ir embora, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, sentiu uma mão pesada em seu ombro. Olhou para baixo momentaneamente, hipnotizada pela visão da luva branca dele sobre a seda cor de pêssego de seu vestido. Ficou encarando a mão de Simon, quase esperando que ele a movesse em direção à pele nua de seu cotovelo. Mas é claro que ele não agiria assim. Ele só fazia esse tipo de coisa em seus sonhos. Daphne, por favor, pediu ele, não vá. Ele falou em voz baixa e com uma intensidade que a fez estremecer. Ela se virou, e assim que seus olhos se encontraram com os dele, o Duque continuou. Por favor, aceite minhas desculpas. Ela sentiu, mas ele claramente sentiu a necessidade de se explicar. Eu não... Simon parou e tossiu baixinho na mão. Eu não me dava bem com meu pai. Eu não gosto de falar dele. Daphne o encarou, fascinada. Nunca o vira tão sem palavras. Ele bufou, irritado. Era estranho, pensou Daphne, porque ele parecia estar irritado consigo mesmo. Quando você fala sobre ele, Simon balançou a cabeça como se estivesse tentando dizer o que queria de outra forma. O assunto fica na minha cabeça e eu não consigo parar de pensar nele e isso me deixa muito irritado. Eu sinto muito, lamentou-se Daphne, sabendo que devia estar demonstrando a própria convulsão. Achou que devia falar mais alguma coisa, mas não sabia o que. Não com você, completou ele com rapidez, e ao focar os olhos azuis nela, alguma coisa neles pareceu clarear. O rosto de Simon também pareceu ficar relaxado, principalmente as linhas tensas que haviam se formado ao redor da boca. Ele engoliu em seco. Fico irritado comigo mesmo. E aparentemente com seu pai também, observou ela baixinho. Ele não respondeu. Ela chegou à conclusão de que não esperava que ele respondesse. A mão do Duque ainda estava em seu braço e ela a cobriu com a sua. Gostaria de tomar um pouco de ar fresco? Perguntou ela com delicadeza. Parece estar precisando. Ele gentil. É melhor você ficar aqui. Anthony é capaz de arrancar minha cabeça se eu levá-lo ao terraço. Por mim, Anthony pode fazer o que quiser. De qualquer forma, estou cansado da vigilância constante dele. Ele está apenas tentando ser um bom irmão para você. Ela entreabriu os lábios, consternada. De que lado você está, afinal? Ignorando habilmente a pergunta de Daphne, Simon disse: Então está bem, mas apenas um passeio rápido. Posso enfrentar Anthony, mas se ele juntar todos os seus irmãos, sou um homem morto. Havia uma porta que levava ao terraço a alguns metros. Daphne indicou com a cabeça e Simon posicionou a mão em seu cotovelo. Deve haver vários casais no terraço neste momento, comentou ela. Ele não terá do que reclamar, mas antes que conseguisse sair, ouviram uma voz masculina atrás de si. Hastings! Simon parou e se virou de imediato, percebendo com irritação que havia se acostumado a atender pelo nome do pai. Em pouco tempo, estaria considerando aquele seu próprio nome. De algum modo, a ideia o deixou incomodado. Um senhor apoiado numa bengala foi na direção deles. Eu sou o Duque de quem falei, informou Daphne, de Midport. Acho. Simon sentiu secamente. Hastings, repetiu o velho, dando tapinhas no braço dele. Faz muito tempo que quero conhecê-lo. Sou o Duque de Midport. Seu pai era um bom amigo. Simon apenas balançou a cabeça de novo, num movimento de precisão quase militar.
Ele sentiu muito sua falta quando você estava viajando. Simon começou a ser tomado pela fúria, um sentimento que fez sua língua inchar e deixou seu rosto rígido e tenso. Ele soube, sem sombra de dúvida, que se tentasse falar, soaria exatamente como o menino de 8 anos que tinha sido, e não iria passar tamanha vergonha na frente de Daphne, de jeito nenhum. De alguma forma, ele jamais saberia como, mas talvez porque nunca houvesse tido muita dificuldade com vogais além da palavra eu, ele conseguiu dizer: "Ah, é?" Ficou satisfeito por sua voz ter saído clara e condescendente, mas se o velho percebeu o rancor em seu tom, não deu a entender. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Eu estava com ele na hora de sua morte, prosseguiu Midport. Simon não respondeu. Daphne, graças a Deus, se intrometeu na conversa com o solitário Minha Nossa. Ele me pediu que lhe entregasse algumas cartas. Tenho várias na minha casa. Pode queimá-las. Daphne soltou um arquejo e agarrou Midport pelo braço. Ah, não, não faça isso. Ele pode não querer lê-las agora, mas com certeza mudará de ideia no futuro. Simon fuzilou com os olhos antes de se dirigir novamente a Midport. Eu disse para queimá-las. Midport parecia desesperadamente confuso. Devia saber que os dois não se davam bem, mas era óbvio que o finado duque não havia lhe revelado quão profundas eram as diferenças entre eles. O velho duque olhou para Daphne, percebendo uma possível aliada, e disse: além das cartas, havia coisas que ele queria que eu falasse ao filho. Eu poderia fazer isso agora, mas Simon já havia soltado o braço de Daphne e ido para o terraço. Lamento muito, disse Daphne a Midport, sentindo-se na obrigação de se desculpar pelo péssimo comportamento de Simon. Tenho certeza de que ele não quis ser grosseiro. A expressão de Midport deixou claro que ele sabia que isso não era verdade, mas Daphne insistiu. Ele é um pouco sensível em relação ao pai. O velho assentiu. O duque me avisou que ele reagiria assim, mas falou isso rindo, e depois fez uma piada sobre o orgulho dos Bassets. Confesso que não achei que ele estivesse realmente falando sério. Daphne olhou, nervosa, para o terraço. Parece que estava, afinal, murmurou ela. É melhor eu ir falar com ele. Midport assentiu. Por favor, não queime as cartas, repetiu ela. Eu jamais faria isso, mas... Ele já tinha dado um passo em direção ao terraço, mas voltou, apreensiva com o tom de voz hesitante do velho. O quê? Perguntou. Não estou bem de saúde, disse Midport. O médico diz que a qualquer momento eu posso... Você permite que eu lhe confie a guarda das cartas? Daphne encarou o duque com um misto de perplexidade e pavor. Perplexidade por não acreditar que ele entregaria correspondências tão pessoais a uma jovem que mal conhecia. Pavor porque sabia que, se aceitasse, Simon poderia nunca mais perdoá-la. Não sei, respondeu ela em um tom de voz vacilante. Não estou certa de ser a pessoa mais indicada para isso. Os velhos olhos de Midport se estreitaram com ar de sabedoria. Acho que não existe ninguém melhor, comentou ele baixinho, e acredito que saberá quando chegar a hora de mostrar as cartas a ele. Posso pedir que sejam entregues a você? Ela assentiu em silêncio. Não sabia o que mais fazer. Midport levantou a bengala e apontou para o terraço. É melhor ir falar com ele. Daphne encarou, balançou a cabeça e saiu apressadamente. O terraço estava iluminado apenas por alguns candeiros na parede, de modo que só com o reforço da luz da lua ela pôde localizar Simon no canto. Ele parecia tenso e irritado, com os braços cruzados à frente do corpo. Estava de frente para o interminável gramado da casa, mas Daphne duvidava que se ele estivesse vendo qualquer coisa além da própria raiva. Ela se aproximou dele devagar, notando que o ambiente estava bem fresco, ao contrário do salão lotado e abafado. Ouviu alguns murmúrios que indicavam que eles não estavam sozinhos, mas Daphne não conseguiu ver mais ninguém por causa da iluminação fraca. Os outros convidados claramente haviam escolhido se isolar nos cantos escuros, ou talvez tivessem descido a escada que levava ao jardim e estivessem sentados nos bancos abaixo. Enquanto se dirigia ao lugar onde estava Simon, pensou em dizer algo como: você foi muito grosseiro com o Duque, ou por que tanta raiva de seu pai? Mas acabou chegando à conclusão de que não era o momento de se intrometer nos sentimentos dele. Assim, quando chegou ao seu lado, apenas se apoiou na balaustrada e disse: queria poder ver as estrelas.
Ele olhou para ela, primeiro surpreso e depois com curiosidade. Nunca conseguimos vê-las em Londres, continuou ela, mantendo o tom de voz propositalmente baixo. Ou as luzes são brilhantes demais, ou há muita neblina, ou então o ar está muito poluído para que se consiga ver através dele. Deu de ombros e olhou para o céu, que estava encoberto. Estava torcendo para conseguir vê-las aqui em Hampstead Heath, mas, infelizmente, as nuvens não estão cooperando. Houve um longo momento de silêncio. Então Simon pigarreou e indagou. Você sabia que as estrelas são muito diferentes no hemisfério sul? Daphne não havia percebido quanto estava tensa até sentir todo seu corpo relaxar com a pergunta dele. Simon estava claramente tentando recuperar a desconsideração anterior e ela ficou feliz de permitir que isso acontecesse. Olhou para ele intrigado e falou: Sério? Sério, pode pesquisar em qualquer livro de astronomia. O interessante, prosseguiu ele, com a voz mais leve, é que, mesmo que você não seja um estudioso de astronomia, e eu não sou, e eu também não, obviamente, interrompeu ela, com um sorriso autodepreciativo. Ele deu um tapinha na mão dela e sorriu, e Daphne notou, aliviada, que a felicidade tinha voltado aos olhos dele. Então, seu alívio se transformou em algo ainda melhor. Alegria, porque havia sido ela quem expulsara as sombras dos olhos dele. Percebeu que queria fazer isso para sempre. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Se ao menos ele permitisse. É capaz de notar a diferença, completou ele. É isso que é estranho. Eu nunca me preocupei em aprender sobre as constelações, e apesar disso, quando estava na África, certa vez olhei para o céu e a noite estava muito clara. Nunca vi uma noite como aquela. Daphne encarou, fascinada. Quando olhei para o céu, continuou Simon balançando a cabeça espantado. Ele parecia estar errado. Como o céu poderia estar errado? Ele deu de ombros. Simplesmente dava essa impressão. As estrelas pareciam fora de lugar. Acho que eu deveria querer ver o céu do hemisfério sul, brincou Daphne. Se eu fosse exótica e intensa, o tipo de mulher sobre a qual os homens escrevem poesias, imagino que eu iria gostar de viajar. Você é o tipo de mulher sobre a qual os homens escrevem poesias, lembrou Simon, inclinando a cabeça para o lado de modo ligeiramente sarcástico, ainda que fosse poesia ruim. Daphne riu. Ora, não seja implicante. Foi comovente. Meu primeiro dia com 6 visitas, e Neville Bisnay escreveu mesmo uma poesia. 7 visitas, corrigiu ele, incluindo a minha. Isso, mas você não conta, na verdade. Assim você me magoa, provocou ele, imitando Colin. Ah, como magoa. Talvez você também devesse pensar em seguir a carreira de ator, mas o que eu ia dizer era que, sendo uma entediante moça inglesa, não desejo ir a lugar nenhum. Sou feliz aqui. Simon balançou a cabeça, com uma luz estranha e eletrizante brilhando em seus olhos. Você não é entediante. E a voz dele se transformou num sussurro cheio de emoção. Gosto de saber que é feliz. Não conheço muitas pessoas realmente felizes. Daphne olhou para Simon e percebeu que ele havia se aproximado dela. De certa forma, duvidava que ele próprio tivesse dado conta disso, mas o corpo dele estava oscilando na direção do dela. Daphne achava quase impossível desviar os olhos dos dele. Simon murmurou. Tem outras pessoas aqui, disse ele, com a voz estranhamente abafada. Daphne virou a cabeça para os cantos do terraço. As conversas em voz baixa que ela escutara antes haviam desaparecido, mas isso podia significar apenas que as pessoas os estavam bisbilhotando. Diante dela, o jardim convidava a um passeio. Se a festa fosse em Londres, não haveria onde ir além do terraço, mas Lady Trowbridge se orgulhava de ser diferente, por isso sempre realizava seu baile anual em sua segunda residência, em Hampstead Heath. Não era distante de Mayfair, mas poderia muito bem ser em outro mundo. Casas elegantes pontuavam amplas áreas verdes e no jardim da anfitriã da noite havia árvores e flores, arbustos e cercas vivas, cantos escuros em que um casal poderia se perder. Daphne se sentiu dominada por uma sensação louca e irrefreável. Vamos dar uma volta pelo jardim, convidou ela baixinho. Não podemos, nós precisamos, não podemos.
O desespero na voz de Simon lhe disse tudo o que ela precisava saber. Ele a queria, desejava, estava louco por ela. Daphne sentiu seu coração cantar e bater descontroladamente e pensou: e se ela o beijasse? E se o levasse para o jardim? Levantasse a cabeça e sentisse os lábios dele tocarem os seus. Será que ele perceberia quanto ela o amava? Quanto poderia vir a amá-la? Quando ela poderia fazê-lo feliz? Se isso acontecesse, talvez ele parasse de falar sobre sua determinação e não se casar. Eu vou, anunciou ela. Você pode vir, se quiser. Enquanto se afastava lentamente para que ele pudesse alcançá-la, ela o ouviu resmungar um xingamento sincero e logo escutou seus passos encurtando a distância entre os dois. Daphne, isto é loucura, disse Simon, mas a rouquidão em sua voz demonstrou que ele estava tentando convencer mais a si mesmo do que a ela. Ela não respondeu, apenas seguiu em frente. Pelo amor de Deus, mulher, quer me ouvir? Segurou o pulso dela com força, fazendo-a girar. Prometi ao seu irmão, disse ele desesperadamente. Fiz uma promessa. Ela deu o sorriso de uma mulher que sabe que é desejada. Então, vá embora. Você sabe que eu não posso. Não teria coragem de deixá-la desprotegida no jardim. Alguém seria capaz de se aproveitar de você. Daphne deu de ombros com delicadeza e tentou soltar o pulso da mão dele, mas os dedos do Duque apenas o apertaram ainda mais. Assim, embora ela soubesse que essa não era a intenção dele, deixou-se ir lentamente em sua direção, até estarem a poucos centímetros um do outro. A respiração de Simon ficou ofegante. Não faça isso, Daphne. Ela tentou dizer algo bem-humorado, algo sedutor, mas sua ousadia acabou no último momento. Ela nunca fora beijada, e agora que o havia praticamente convidado a ser o primeiro, não sabia o que fazer. Os dedos dele se afrouxaram um pouco no pulso dela, mas continuaram segurando, enquanto ele a puxava para junto de si, em direção a uma cerca viva, alta e muito bem podada. Então sussurrou seu nome e tocou em seu rosto. Os olhos dela se fecharam e os lábios se entreabriram. E no fim, foi inevitável. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartulhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!